Fala galera do canal, muito boa noite aí para todos vocês, né? Na semana passada eu ia estar trazendo para vocês um resumo aí do que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Corinthians, né? Só que eu acabei ficando sem celular no meio do jogo, né? E meu celular deu um problema, não queria ligar mais. E aí quando eu consegui arrumar ele, né, no decorrer da semana, já tinha passado muito tempo, né, do jogo, se não me engano eu arrumei ele na terça-feira. E aí já tinha perdido o tempo do jogo já, e aí eu não trouxe a análise para vocês, né? Mas eu vou estar trazendo para vocês aqui agora o que aconteceu no jogo de hoje, né? Entre Vasco e São Paulo no estado de São Januário, né, lá no Rio de Janeiro. Né? A equipe do Vasco recebeu a equipe do São Paulo, né? E ao meu ver, né, os primeiros 10 minutos de jogo ali, a equipe do Vasco foi um pouco melhor que a equipe do São Paulo, né? Pelo menos se propôs mais a tentar alguma coisa ali, né? Apesar das duas equipes estarem travando bastante o jogo, né? Principalmente a equipe do São Paulo, né, jogando de forma muito recuada. Né? Só que aos 9 minutos, né, o goleiro Rafael, após um ataque da equipe do Vasco, lançou a bola em direção ao ataque, né? E o Caleri disputou com a zaga do Vasco, se não me engano, com o Cuiabano. E ele ganha a jogada, invade a área e bate cruzado. E no rebote do goleiro do Vasco, o Luciano, né, a bola sobrou para o Luciano e ele conseguiu empurrar para o fundo das redes aí para abrir o placar para o São Paulo, né? O São Paulo, que já parecia querer jogar no erro do Vasco, né, continuou com a mesma estratégia, né? Uma estratégia, ao meu ver, né, e isso se mostrou durante todo o jogo, ao meu ver, burra, né? E o Vasco continuou tendo um certo domínio do jogo, né? Mesmo principalmente após o gol do São Paulo, né? Aos 27 minutos o Vasco mandou uma bola na trave, né, no chute do Andrés Gomes, né, se não me engano. Isso mesmo, Andrés Gomes. Um belo chute na trave, né? Poderia ter sido o gol de empate da equipe do Vasco. Né? Resumindo o primeiro tempo, né, o Vasco dominou, né, teve um domínio, só que é o que eu chamo de domínio ilusório, né? Porque não teve grandes chances, com exceção a esse lance do André Gomes, né, aos 27 minutos que a bola foi na trave. Né? E o São Paulo, né, teve uma bola e soube aproveitar, né, durante todo o primeiro tempo. Né? Por mais que ele tenha chegado, acho que, se eu não me engano, duas vezes, né, na defesa do Vasco, só que chance clara mesmo de gol a que ele teve com o gol do Luciano. Né? No segundo tempo, o Vasco, logo aos o Vasco ele voltou melhor do que a equipe do São Paulo, né? Ele já vinha terminado o primeiro tempo melhor e voltou da mesma maneira, né? O São Paulo muito recuado, né? O tempo todo chamando a equipe do Vasco para o campo de defesa, né? Para a sua área ali, né? E aos 23 minutos o Vasco cobrou um escanteio, né? A defesa do São Paulo afastou mal, né? E a bola sobrou para o Spinelli, que tinha acabado de entrar, né? Ele bateu para o gol, né, e o Rafael fez uma grande defesa, né, debaixo da trave ali, até comemorou na hora como se ele tivesse feito o gol. Né, porém, né, nessa mesma jogada, né, não adiantou nada a defesa do Rafael, porque o Caleri, né, acabou tocando com a mão, né, na bola quando ele foi afastar. Né. Ele sobe de cabeça, né, para afastar de cabeça, a bola bate no braço dele ali, né, e sobra para o Spinelli poder chutar, e aí o árbitro foi e marcou o pênalti. Né. O Puma Rodrigues, né, bateu forte no canto, né, do Rafael, né, ele ainda conseguiu se esticar, pegar a bola, porém, como foi um chute muito forte, muito bem batido, né, mesmo ele fazendo a defesa, a bola acabou indo para dentro do gol, né, e dessa forma o Vasco conseguiu chegar ao empate. Né. Depois disso, o jogo continuou da mesma maneira que estava antes, né? O São Paulo tentava uma vez ou outra, né? Tentava uma jogada ou outra, mas nada que fosse tão efetivo, né? E, e o Vasco jogando da mesma maneira, né? Tentando pressionar, tentando furar ali o digamos, um bloqueio mal colocado da equipe do São Paulo, né? Porque o São Paulo, né, ele é a única equipe que eu vejo, né, que quer jogar defensivamente sem saber jogar defensivamente, né? Os jogadores do São Paulo muito mal postados dentro da área, né? Você vê que quando a equipe do Vasco, né, principalmente por ser uma equipe muito limitada, limitada, né, no sentido de jogo mesmo, né? Ela conseguia atacar o São Paulo de uma forma efetiva, né?
E aos 42 minutos, né, um bate-rebate dentro da área, né, a bola sobrou para o Andrés Gomes, que pegou a sobra, encheu o pé e virou o jogo para a equipe do Vasco. Né. Final de jogo, Vasco 2, São Paulo 1. Né. O Vasco da Gama, na minha visão, ele soube entender qual era a proposta do São Paulo para ele poder vencer o jogo. Né. O Renato Gaúcho, para mim, é um dos melhores treinadores que tem aí no futebol brasileiro hoje em dia. Né? Até, eu não vou dizer que é injusto ele não ter tido uma chance na seleção, porque para a seleção talvez o tempo dele já tenha passado. Né? Não sei, mas ali talvez quando ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio, teria sido ali a melhor oportunidade que ele tinha de poder treinar a seleção. Né? Mas ele é um cara muito inteligente e ele soube ver a forma como o São Paulo estava jogando. Né? O São Paulo muito recuado, né? E ele soube ver isso. Né? Tanto é que as alterações que ele faz, tanto do Spinelli como o Puma Rodrigues, né, que fez o segundo gol, que são jogadores mais rápidos ali, né, ele viu que se ele botasse um pouco mais de velocidade na partida, ele iria conseguir furar o bloqueio, né, da equipe do São Paulo. E o que resume a forma como o São Paulo joga para mim é que ele não conseguiu propor o jogo mesmo após o Vasco ter feito 2-1, né? Porque foi normal a equipe do Vasco ter feito 2-1 e recuado. E nem dessa forma a equipe do São Paulo conseguia ter uma jogada efetiva que conseguisse ali comprometer a equipe do Vasco. Né? A arbitragem para mim teve uma atuação regular. Né? Ela teve um pouco de falta de critério ali para poder marcar algumas faltas, mas nada que comprometesse o jogo em si, né? de uma forma total. Né? O pênalti marcado para mim de forma corretamente, né? O Caê realmente ele sobe ali, a bola acaba batendo no braço dele, não tinha o que ele fazer, né? É o famoso pênalti não intencional, né? Ele não teve a intenção de fazer o pênalti, mas ele acabou fazendo e na minha visão foi muito bem marcado aí, corretamente pelo árbitro, né? O melhor jogador em campo para mim, né? Eu vou eleger o Andrés Gomes pela bola na trave e pelo gol que ele marcou, né? Para mim foi o jogador mais efetivo ali dentro de campo. E eu não digo pior em campo, mas para mim o jogador que mais ficou devendo em campo para mim, né, principalmente na equipe do São Paulo, foi o Lucas Marques. Né? Ele é um jogador que todo mundo sabe a qualidade que ele tem, né? É um menino novo aí só que ele é um menino novo, só que ele já está no time do São Paulo há mais de um ano, né? No time profissional, né? Então acho que já deu tempo dele provar aí para que ele está aí, né? A equipe do São Paulo, para mim, de forma geral, foi muito mal hoje. Né? Teve até o Caleré agora no final do jogo dizendo que foi exatamente isso que a gente treinou durante o jogo, né? só que não era para a gente ter recuado tanto, né? mas a gente fez exatamente aquilo que o técnico pediu. Né? E aí falta um pouco de personalidade, porque você está vendo que a forma como o técnico está pedindo para você jogar vai te prejudicar e você não muda isso, né? Então ou você já estão querendo derrubar o Roger, né? Principalmente aí porque o Dorival está no mercado, né? Então ou vocês já estão querendo derrubar o Roger ou tudo bem, se vamos ser obedientes e perder o jogo, né? Não vamos ter personalidade, né? Então para mim a equipe do São Paulo hoje foi muito abaixo, muito mal, né? E já havia sido mal no jogo do meio de semana aí pela Sul-Americana contra um time lá, não sei nem de onde é que é aquele time, o tal de O'Higgins lá, não sei nem falar o nome do time, tão ruim que é, né? E o São Paulo conseguiu a vitória, mas não conseguiu convencer, né? E tanto é que saiu vaiado no primeiro tempo e certamente se o jogo hoje fosse no Morumbi, iria sair vaiado nos dois tempos, né? E já a equipe do Vasco, para mim, soube propor o jogo dele de forma, né, de forma com que ele fosse efetivo, né? Tanto é que, como eu falei, para mim no primeiro tempo, o resultado mais justo ali no primeiro tempo, para mim, deveria ter sido um empate, né? Se não fosse pela bola na trave ali do jogador do Vasco. Né? E o segundo tempo, domínio total da equipe do Vasco e por isso mereceu a vitória, né? Se não me engano, a equipe do Vasco agora assumiu a 12ª colocação, mas ainda tem muito jogo para acontecer, né? E o São Paulo provavelmente vai estar perdendo aí a segunda colocação no campeonato, né? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise, né? Peço desculpa mais uma vez aí que eu não consegui trazer o jogo a análise do jogo do Corinthians contra a equipe do Palmeiras, né? Mas também perdemos nada porque foi um jogo horrível, né? Só aproveitando aqui para falar rapidinho, né?
Na minha visão, o jogo de domingo entre Corinthians e Palmeiras, né? Um jogo péssimo, né? A equipe do Palmeiras não foi a campo com o pensamento de que o importante é não perder, né? E a equipe do Corinthians não sabia como ganhar, né? Pelo menos essa foi a minha visão aí, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo jogo aí, se Deus quiser. Fiquem com Deus, abraço.